Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Tratando-se de um assunto que é de conhecimento de todos, nós comentamos, nós refletimos e a nossa conversa é com pimenta na língua. O nosso tema de hoje será sobre um possível terceiro mandato do presidente Lourenço. Quais são as variáveis que estão envolvidas nessa pretensão? O tema vem sendo ensaiado na surdina e levantando uma série de questões sobre uma possível candidatura de João Lourenço nas eleições. Sobre isso, não foi sem estranheza que numa recente entrevista num canal francês, o presidente chutou a resposta da possibilidade de se candidatar a um terceiro mandato para mais perto das eleições, salientando que nada se justifica um golpe de Estado. E eu cito o que ele disse: não há razão nenhuma que se justifique um golpe de Estado. Absolutamente nenhuma. Portanto, se alguém não está a governar bem, os eleitores devem castigá-lo nas urnas. Aguardar que haja eleições e que esse partido político ou esse candidato que se apresente para governar o país nos anos que se seguem às eleições. Se não está a governar bem, será penalizado, indicou o presidente. Mas ele acrescentou, repito, e gostaria de sublinhar que nada justifica, absolutamente nada, nenhum argumento pode surgir a favor da necessidade de se dar um golpe de Estado. No caso concreto de Angola, eu penso que é cedo para se falar no assunto. Acabamos de sair das eleições agora. As próximas eleições serão em 2027. A minha resposta está dada. Se calhar, podemos falar disso mais para lá de 2027. Conforme nós podemos notar, o presidente foi muito ambíguo e habilmente deixou o assunto em banho-maria e ver naquilo que vai dar. Sim, ele poderia muito bem matar o assunto e fizesse uma referência direta ao artigo 113 da Constituição sobre mandato, onde diz no ponto 1, o mandato do presidente da República tem a duração de 5 anos, inicia com a sua tomada de posse e termina com a posse do novo presidente eleito. O ponto 2 diz: cada cidadão pode exercer até 2 mandatos como presidente da República. Ao abrigo da lei, João Lourenço não se pode candidatar a um terceiro mandato. Isto é um assunto ponto final. Mas, para inverter este cenário, ele terá de contornar um caminho que em todos os capítulos é extremamente tortuoso, envolvendo uma equação dificílima e página, não impossível. Então vejamos. Primeira variante. O artigo número 169 da Constituição, sobre aprovação. No artigo 1º, o ponto 1º diz: os projetos de lei de revisão constitucional e as propostas de referendo são aprovadas por maioria qualificada de 2/3 de deputados em efetividade de funções. O MPLA tem 147 deputados. 147 deputados seriam necessários para aprovar uma revisão constitucional. Ora bem, o MPLA tem apenas 124, faltando-lhe 23 para adquirir os 2/3. Suponhamos que o MPLA faça um exercício de barganha com os 6 deputados daqueles pequenos partidos. Ainda assim seriam necessários 18 deputados na lista da UNITA. Essa equação seria impossível? Não, de forma alguma, pois aqui parece estar a brecha que o MPLA precisa e saberia como investir. Dos 90 deputados da UNITA, 30 não são militantes do partido. Sim, são deputados vindos da Frente Patriótica Unida e da sociedade civil, os revus. O MPLA tem um trunfo na manga quanto ao projeto Para Já Servir Angola, de Abel Chivucovuco. Ou seja, o MPLA poderia usar como troca de moeda a legalização do partido de Abel Chivucovuco e, em troca, obter os votos necessários para a sua aprovação. Segunda variante.
um acordo entre o MPLA e a UNITA. Será que isso é impossível? Não, também não é impossível. E eu explico porquê. Para a UNITA, o que é melhor? Ir a fotos com João Lourenço à cabeça de lista ou sem João Lourenço? Tudo indica, parece que espantoso ou não, mas tudo indica que para a UNITA concorrer com João Lourenço é mais fácil. Por quê? Porque João Lourenço tem um índice de popularidade muito grande. A rejeição por João Lourenço é muito grande, o povo está farto. Então, para a UNITA era um caminho mais curto para o alcance do poder. Depois, temos uma outra variante que pode ser levada em consideração. O acordo com a divisão política administrativa. Esse novo acordo, o MPLA quer a aprovação dessa nova lei e depende da UNITA fazer um jogo de barganha. Qual é a terceira variante? Abel Chivucovuco. Sim, Abel Chivucovuco seria como que o Coringa, o Joker, que pode equilibrar ou desequilibrar a favor do MPLA ou da oposição. Eu aposto todas as minhas fichas, mas aposto mesmo todas as minhas fichas de que Abel Chivucovuco não está contente com esse papel secundário de ser um auxiliar da UNITA. Não, Abel Chivucovuco tem um projeto do país. Ele tem uma ambição, ele tem a ambição de chegar à presidência e não é sendo como adjunto de Adalberto Costa Júnior. Abel Chivucovuco poderia fazer o jogo de barganha, ou seja, eu dou a minha aprovação, mas em troca quero o meu partido legalizado e os outros privilégios. Isto é normal em política. A quarta variante, uma candidatura às próximas eleições de João Lourenço como vice-presidente, assumindo depois, a posterior, no meio do mandato, a vacatura deixando pelo então presidente. Mais ou menos assim como Vladimir Putin fez na Rússia. Essa variante teria um risco de o Delfim, ou o presidente, faz de conta que ele iria indicar, não mudar de ideias e depois dizer que não, calma lá, eu vou cumprir o mandato. Aliás, já temos uma lição dessa. Lembro muito bem que o João Lourenço usou esse argumento quando deu esse recado a José Eduardo dos Santos. O presidente do país rege-se pela Constituição. O presidente do partido rege-se pelos estatutos do partido. E a Constituição está acima do estatuto de qualquer partido. Esta seria uma variante muito difícil. Concluindo, o que podemos advir disso? Primeiro, uma possível candidatura de João Lourenço à presidência do país para um terceiro mandato seria algo muito difícil. Teria que negociar com a UNITA ou exatamente com Abel Chivucovuco. Teria que haver um jogo de toma lá da cá. Outro ponto que podemos concluir. Será que o MPLA são tão distraídos de querer ir à eleição, a próximas eleições, com João Lourenço cabeça de lista, sendo que o João Lourenço tem um índice de popularidade muito baixo, quando João Lourenço tem um índice de rejeição extremamente elevado? Bom, essas são as variáveis que nós temos para refletir aqui um pouco sobre um terceiro mandato que está cada vez mais difícil. Qual é o coelho que João Lourenço vai tirar da cartola? Isso não sabemos. Comenta aí. Qual é a sua opinião? Dê o seu comentário, faça o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos correr uma corrente positiva de pessoas que falam sem tabus, com muita pimenta na língua. Até a próxima.